galera, Vitor do Cocada aqui. O papo de hoje vai ser chato. Quem nunca passou pelo problema de salva o PDF no ArchiCAD e ele trava na hora de abrir? Ou pior ainda, né? Muitas das vezes você descobre que esse PDF está travando quando você mandou para o fornecedor, para o marceneiro, para o engenheiro, ele não está conseguindo abrir esse PDF no WhatsApp. Aqui eu preparei um PDF que estava tendo esse problema aqui de um arquivo anterior nosso, para que você entenda o que está rolando aqui. Então, às vezes o PDF até está leve, é um PDF de 7.300 KB, ou seja, leve, tá? E aqui, se eu abro, mesmo no nosso computador de máquina aqui do escritório, que é muito forte, esse PDF demora para abrir, é sofrido, e no celular, muito menos, né? Nem abriria. Bom, o que está rolando aqui, pessoal? Por que dá essa merda toda? Basicamente, a forma como a Graphisoft encontrou para gerar um PDF da nossa prancha de plotagem. Ainda não é a melhor possível quando você trabalha com as vistas acontecendo a partir da textura do 3D. Então, quem gosta de fazer aquela vista mais real, né, que nem está aqui nesse PDF, essa pessoa ela acaba sofrendo, porque ele fica cheio de trama, cheio de vetorização, as texturas elas vão com muito peso, né? A gente tem bibliotecas de texturas de marcenaria, por exemplo, de fornecedores, Arauco, Guararapes, que essas bibliotecas são com texturas já muito pesadas. E aí essas texturas, se aparecerem aqui, né, na vista, elas vão pesar muito, né, essa quantidade de informação de textura, informação de trama dentro do PDF. Então, o primeiro grande problema está aí. Se as suas texturas elas forem muito pesadas e você tiver muita informação aqui no seu PDF, ele vai tender a travar, tá? Tem algumas formas da gente resolver esse problema fácil. Eu vou abrir aqui o ArchiCAD com vocês para que vocês vejam. E o primeiro deles é: putz, Vitor, meu projeto já está pronto, não tem como mudar a textura, qual que é uma outra solução que eu tenho? Se a gente vem aqui no último mapa, na última opção que a gente vai ter aqui, né, do nosso livro de layouts, e clicar aqui no nosso arquivo, a gente vai ter essa opção de documento, a gente vai clicar em opções de PDF, e aqui em resolução, a gente pode reduzir o arco e reduzir a imagem de 300 dpi, que é o que vem por padrão aí no template brasileiro, e provavelmente na sua máquina tá dessa forma também, para 150. Ou seja, ele vai pegar todas essas texturas, aqui no caso, né, de resolução da imagem, todas essas texturas, e vai reduzir, né, no momento que gerar esse PDF, essa textura para que ela tenha no máximo 150 dpi. Isso por si só já é bom pra caramba, então tende a resolver o problema na maioria das vezes. Tá? Se você for um escritório que usa muita trama, tem muita vetorização no PDF, um caminho legal também que você pode ter é essa resolução do arco. Você pode colocar 150 dpi também. O que isso significa? Um arco no ArchiCAD nada mais é do que várias segmentações de várias retas que vão com ângulos diferentes formando, né, esse arco. Então, na verdade, nada é arredondado de verdade, né, dentro do ArchiCAD. É uma segmentação de várias linhas. E o quão maior você colocar o DPI aqui, menor vai ser essa segmentação. E ele vai ter mais linhas que vão ficar tão pequenas que vai parecer que você tem um arco perfeito. Então, se você aumenta muito essa quantidade de DPI, o leitor de PDF ele vai ter que entender linha a linha onde está encaixado, e aí ele vai ter que fazer a leitura disso e apresentar para você no PDF. Então fica muito mais pesado, entendeu? Então o que a gente faz é botar 150 dpi aqui nas duas resoluções. Isso é ótimo para escritórios de arquitetura. Vamos colocar dessa forma. A recomendação é para escritórios de arquitetura. Ah, Vitor, vou fazer uma prancha para concurso. Então não tem como. Você vai ter que deixar aqui em 300 dpi, tá? Tanto a vetorização quanto a imagem, porque no momento que você for imprimir ou você for gerar esse PDF, até abrir no computador mesmo,
você vai ter uma riqueza maior de informações e vai ficar mais bonito mesmo. Então, o ideal, numa prancha de concurso, numa apresentação de TCC, enfim, essas coisas é você ter a maior qualidade possível nessa entrega. E quando a gente fala de arquitetura, a gente está trabalhando com um estagiário que não vai ter a melhor máquina do mundo, com um fornecedor que muitas vezes não vai estar abrindo nem no computador, vai estar abrindo no celular. Então, isso tem que estar otimizado para que esse PDF seja possível a leitura na obra ou por qualquer outro fornecedor e você não ficar refém de só abrir no seu computador, senão não serve para nada, né? E para finalizar, a gente tem aqui essa essa opção aqui de comprimir todas as imagens, ou seja, tudo que for imagem no ArchiCAD ele vai comprimir para 150 dpi, sem exceção. Então, esses dois comandos fazem toda a diferença do mundo no momento que você for gerar um PDF aí dentro do seu modelo, tá? O que mais que você pode fazer para que esse PDF ele fique leve, né? Na grande maioria das vezes, eu opto dentro do meu modelo 3D por não colocar, bom, aqui é o nosso template, tá? Por não colocar a parte de renderização. O que eu coloco, né, nessa caixinha de render? As iluminações, não a luminária propriamente dita, né? Mas a informação da luminária que vai gerar luz no render. Então, a gente tem algumas informações com relação a isso. Tudo relacionado à decoração, tá? Então, quadro, vaso de planta, essas coisas, todas eu não coloco na vista técnica, porque isso vai lotando a vista de informação e ela vai ficando com maior vetorização, maior número de texturas, consequentemente você vai ter um modelo muito mais pesado. Então, quando a gente vai ambientar aqui o nosso modelo 3D, é para o render, não é para a entrega do desenho técnico. A gente tem que desvincular essas duas coisas. Render é render, desenho técnico é desenho técnico. No desenho técnico eu quero ver o que são as minhas louças de metais, como que é a minha bancada, como que é a paginação do meu porcelanato, onde que está o ponto XYZ, hidrossanitário, elétrico, por aí vai. Não quer saber se vai ter um vaso de planta ali ou não. Não é o momento, entendeu? E, bom, basicamente é isso. Se a gente já faz essa situação de reduzir as coisas para 150 dpi, a resolução de plotagem, e desligar aqui essas informações de ambientação que a gente coloca no Layer Render, eu tenho certeza que seu modelo não vai mais dar problema nos PDFs. E por último, é sempre bom você ter alguma noção sobre isso, né? É você tomar cuidado com o nível da textura que você vai botar dentro do ArchiCAD. Vários dos programas que a gente tem aqui, né, de download de textura, vamos abrir aqui um site qualquer de texturas, ele vai te dar o tamanho que você pode ter para download dessa textura aqui dentro do ArchiCAD, né? Então, às vezes eu vou procurar, vamos colocar qualquer coisa aqui, só para ver se ele vai aparecer. Pega essa textura aqui ele vai aparecer 1K, 2K, 4K, 8K. Então, uma única textura vai ter 487 megas no seu arquivo. Então, o que isso tem como resultado? Imagina um arquivo que vai ter 300 texturas, 400 texturas. Uma única textura vai ter um peso, às vezes, até de um arquivo inteiro do ArchiCAD. A nossa template aqui, ó. Vamos ver qual que é o peso dela. A nossa template tem 284 megas. Ou seja, se eu baixo uma textura de 8K, eu vou ter o dobro do peso da minha template. Bizarro, né? Mas é possível. Então isso é um detalhe besta, assim, que às vezes a galera, putz, eu vou baixar a melhor textura do mundo. Se o site for ruim, às vezes a melhor textura do mundo é uma textura mediana. Mas se você está trabalhando com um site sério de download de textura, você vai estar baixando
uma textura 8K. Então é bizarro assim o peso. Como que a gente entende qual que é o tamanho da textura que eu vou baixar? Entendendo qual o tamanho da dimensão que ela vai ter no 3D. Isso é muito papo de quem trabalha com render, tá? Mas só para que vocês entendam a lógica da coisa. Se eu vou fazer, se eu vou pegar uma textura de inox que vai estar numa torneira, isso não vai ser muito significativo no meu 3D. Então não preciso baixar uma textura de 8K para uma torneira que vai estar lá longe da renderização, entendeu? Mas agora, uma textura de pedra, por exemplo, que vai ter um painel na minha parede, isso vai ser importante. Às vezes é melhor baixar uma textura que tenha assim, uma resolução um pouquinho melhor, porque isso vai ter relevância dentro do seu modelo, né? Isso muda e não dá para colocar como uma verdade absoluta, porque às vezes o cara vai fazer uma renderização que está pegando só a torneira, a pedra da bancada e o resto está meio embaçado, com blur, para fazer algo mais conceitual. Então você vai ter que baixar a textura de inox de 8K porque está muito próximo, né, da torneira. Mas a ideia, né, via de regra, esse conteúdo é para escritório de arquitetura. Se você baixar aí uma textura de 2K, 99,9% das vezes já vai te atender. Então não passa muito disso não, vai testando, porque no momento que você baixar essa textura e abrir no seu computador aí, você vai conseguir ver na cara se ela tá boa, se ela de cara, né, se ela tá boa ou se ela tá ruim. Então, essas são as dicas para você não se atrapalhar na hora que você estiver fazendo a plotagem do seu modelo 3D. É muito chato você ter a surpresa depois de ter passado meses desenvolvendo o projeto executivo de que você está tendo um problema no momento que o cara vai abrir seu PDF. Então, é uma quebra de experiência não do seu cliente, mas dos seus parceiros, entendeu? Isso não passa profissionalismo, entendeu? Fica todo mundo meio, putz, será que eu que estou errado? Ou será que o celular do cara que é ruim? Ou o notebook da pessoa que não está abrindo? E você pode evitar isso dentro do seu escritório, sabe? Então, são essas as dicas. Só lembrando, quando for fazer a edição do PDF, lembrar de reduzir aqui a resolução tanto da vetorização quanto da imagem, não ficar botando textura muito pesada dentro do seu modelo 3D e também quando você for gerar as vistas, porque aí sim que pesa o PDF. Se você lembrar da imagem que eu abri aqui, era justamente uma vista que estava cheia de textura, lembrar de não ficar colocando item de ambientação. Tá? Quando que você vai botar o item de ambientação? Quando de fato isso vai entrar no seu desenho executivo. Então você vai colocar um quadro de um tamanho específico, que vai ser uma parede específica, que vai ter uma iluminação que vai ter que ficar centralizada. Então isso vale, uma TV, mas até para itens existentes, às vezes isso não faz tanto sentido. Então, putz, uma cadeira, várias decorações pequenas, isso que pesa o modelo, tá? Então, galera, é isso. Espero que isso ajude demais vocês, porque é algo muito chato de acontecer e muito fácil de resolver. E dicas, sugestões para outros conteúdos aí, a gente está crescendo agora, todo comentário importa, tá bom? Então, manda o comentário aí pra gente, porque vocês que comentam que fazem o nosso canal crescer. Então, tchau, tchau, boa semana para todo mundo.